Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. É um prazer ter você aqui. Se você está chegando hoje, a gente sempre lembra, ativa o sininho, se inscreve no canal, dá uma navegadinha aí, curta, compartilha, faça os seus comentários. Tem bastante coisa e tem conteúdo durante toda a semana no canal Tarefeiro sobre espiritismo, sobre a espiritualidade, sobre o nosso dia a dia. Tem bastante coisa bacana. Lembrando que a Casa do Tarefeiro está lá na Rua Barão de Penedo 182. Dá uma ligadinha lá, os telefones aparecem no vídeo 2605-6865 e 2606-6220. As meninas vão informar os tratamentos, os melhores dias, os horários, inclusive agendar o seu atendimento da melhor forma possível para você. Bom, dados os recadinhos, a gente pede licença, convidando a toda a espiritualidade da luz, ao nosso Mestre Jesus, ao Doutor Antônio e todos os amigos do bem maior, que eles possam estar nos protegendo, nos intuindo, fortalecendo, dando aquela fé, aquela força e proteção. É nessa certeza que nós vamos dando por aberto, por início, o nosso bate-papo dos sábados de manhã. E hoje vamos conversar um pouquinho. Bom, se a gente vive em média aí, né, 80, 90 anos, alguns mais, alguns menos, desse período encarnado, quantas vezes você está se dando a chance de recomeçar, né? E recomeçar, muitas vezes, tem muito a ver, inclusive, com o que o Espiritismo fala, que é a tal da reforma íntima, né? Se rever, porque às vezes a gente pensa que a reforma íntima, que tanto é falado, é você corrigir apenas as suas más tendências, né? Eu sou impaciente, tenho que me reformar para ser paciente. E, na verdade, não é só isso. Se reformar, às vezes, é se dar a oportunidade de, olha, eu fiz desse jeito, não acertei, não nasci sabendo, vamos fazer de outra forma. E para fazer de outra forma, eu preciso me rever os meus conceitos, as minhas atitudes, os meus pensamentos. O problema acontece que, na maioria das vezes, eu não sei vocês, né? Mas eu digo por experiência própria, quando a vida nos põe algumas expiações, alguns testes, que muitas vezes nós mesmos fomos responsáveis, muitas vezes não, todas as vezes que acontecem situações na nossa vida, não existe outro responsável senão você. Seja nessa vida, seja na outra vida, seja do uso do seu livre-arbítrio, você é o responsável e angariou de uma forma ou de outra. E toda vez que acontece uma situação que é de contragosto, a grande maioria, aí eu falo por mim, a gente tende no primeiro momento se revoltar, reclamar, brigar com Deus, com o plano espiritual, né? Eu quantas vezes já não briguei, gente, já xinguei, já blasfemei, tudo que tinha mais um pouco. Porém, o que que acontece? Eu levo até, como estamos numa fase de evolução, eu acho que o plano espiritual até entende, né? Ele entende, não é que aceita o que é correto. O seu período aí de piti, de revolta, de chilique. Porém, é muito grave quando a gente estagna. E a gente tem notado muitas pessoas estagnadas nesse processo. Então, há algo que aconteceu na existência que se tornou um marco negativo e ela não consegue sair daquilo. Então, se a mágoa de 20 anos atrás, ela vive a mágoa todos os dias. Se ela
perdeu o emprego. Ela, muitas vezes, a mente começa a trabalhar de uma forma tão desequilibrada que ela não se permite um outro emprego. E, às vezes, as oportunidades vão até chegar e, não vai ser angariado porque ela não está vendo. Ela acha que não é, que ela vai passar tudo aquilo de novo. Ela ou ela não se reformou, se modificou, acompanhou o processo. O tempo urge, cada vez mais a gente vê aí, com toda a tecnologia, com todas as coisas, parece que o tempo passa cada vez mais rápido. E assim, você está acompanhando, você está evoluindo juntamente com os seus dias, ou você continua brigando ou lutando contra, tentando nadar contra a maré, reclamando, pisoteando? Olha, ai, é muito fácil falar assim: olha, a tecnologia é o mal do século, né? O celular não presta, o computador não presta, a internet não presta, e por isso que eu não quero contato, não sei o quê. O que vai acontecer? Você vai ficar para trás. Porque é igual o livro dos espíritos fala. Lembra que eu sempre falo, o que os espíritos, o plano espiritual conta é a intenção. Qual a sua intenção do uso da tecnologia? É para o bem? Nas redes sociais, no o uso da tecnologia, você encontra muita coisa boa. Você encontra aí o raio-x, a tomografia, você encontra equipamentos de última geração a favor da saúde, mas você encontra muita coisa ruim. Qual a intenção que você usa ao seu favor, né? Então, não é reclamar ou me abster, não, é vencer as suas más tendências para utilizar as coisas da melhor forma possível, de refazer, inclusive, o seu caminho. Está refazendo o seu caminho? Ou você é aquele que senta no mesmo lugar e reclama que a cadeira já está amassada, torta, com um encosto frouxo? Ou você muda de lugar? Ou, melhor ainda, você compra uma cadeira nova. Ah, você reclama que você não tem saúde, mas você só come a mesma comida todo dia, não se dá oportunidade. E eu estou falando de coisas simples, que refletem em coisas grandes na nossa vida. Porque geralmente aquela pessoa que não se dá o direito de experimentar nenhuma coisa, uma verdura, um legumes novo, dificilmente ela se dá a oportunidade de experimentar coisas novas na existência dela, uma nova chance de emprego, e vai acontecer uma mudança de. Não, em vez de eu recomeçar um relacionamento, me dar a oportunidade, usar o que eu aprendi com as experiências anteriores, porque tudo que passou, inclusive as coisas ruins, elas têm que ser tiradas como aprendizado. E me colocar à disposição energeticamente, com maior conhecimento, para um novo relacionamento. Não, eu vivo as mágoas, as desavenças, as maldições e as maledicências daquele relacionamento. E a gente já deu umas palestras aqui, se você não viu, volta lá, de ressentimento, ressentindo, estagnando e adoecendo espiritualmente e fisicamente todos os dias, que você volta lá no passado. E passado, ele diz, já era, passou. Se você fez, fez. Se não fez, não vai fazer mais. Tire o aprendizado que você tem. Se você não fez, fala assim, olha, então, passou batido, essa é a chance de eu fazer agora o meu melhor. E seguir adiante, novos caminhos. E é nesses novos caminhos que ele vai falar. Como que é recomeçar? É fácil ou é difícil, Carlos? Bom dia, Fabinho. Bom dia, Ronaldo, Maurício, pessoal que nos assiste. E eu começo com a frase célebre do Kardec, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Esses são os nossos ciclos entre encarnações e até aqui.
Porque muitas vezes nossos sonhos nascem, morrem e renascem, né? Como você falou. E nós precisamos nos situar muito, de uma maneira muito forte nisso, porque senão as rusgas de uma experiência nos impedem de renascer, de fazer novamente. E às vezes, como você falou, fica estático, desiste, teve uma desilusão amorosa, acha que toda pessoa é igual e que vai acontecer a mesma coisa. Teve uma experiência ruim no trabalho, o chefe olha torto, ele já fala, vamos me mandar embora de novo. É um equilíbrio difícil, porque inclusive de encarnação para encarnação, onde nós acreditamos que começamos do zero e do nada, mas que não é verdade, que a gente dá a impressão que começa tudo de novo, mas não é verdade, a gente traz toda a bagagem. Nossos instintos, elas podem não ser claras com o véu do esquecimento, mas elas estão lá. As nossas reações instintivas estão lá no nosso subconsciente, que não é nada mais do que o nosso espírito, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque da mesma forma que nós precisamos não perder a fé, o encanto, a vontade, nós precisamos, como você já citou aí na tua entrada, agregar as coisas, porque senão você fica num ciclo repetitivo que realmente as coisas se repetem. E aí você fala, pô, para que eu vou fazer de novo se vai acontecer a mesma coisa? Então, é uma linha muito tênue, né? Você perder esse elan, essa vontade, achando que vai ser igual se você não olhar para o que você fez e não fazer uma reflexão. Você teve um casamento ruim, esse casamento não deu certo. Cara, tenho certeza absoluta, sem ser injusto com ninguém, que não foi só um lado que se comprometeu, ou deixou de se comprometer, ou errou. Se você achar isso, você vai casar 10 vezes, porque o problema sempre vai ser o outro ou a outra, tanto faz. Casar, se juntar, o que quiser que seja, conviver com alguém, né? Se você não parar e olhar, peraí, tem algo do outro lado, mas tem algo desse lado. E aí eu preciso fazer novamente de uma maneira diferente. Ou às vezes até repetir as coisas que eu sou bom, porque tem talentos nossos também que eu sou bom, né? Então é muito importante essa questão de recomeçar às vezes e é importante, e você é mestre nisso, Fabinho, nessas questões psicológicas, porque muitas vezes só o fato da palavra da, da forma como ela é escrita de recomeçar dá uma impressão de repetição e não precisa ser e não deve ser, né? O seu novo casamento, o seu novo namoro, o seu novo emprego, ele não precisa e não deve ser igual. Ou às vezes pode ser, talvez repetir os bons, de novo, as tuas potencialidades, né? Mas isso é muito complicado, porque temos marcas, temos pessoas falando, temos a tal da autoestima que muitas vezes nos falta. Então é muito mais falta, e até na questão da obsessão, né? Os próprios obsessores vão ficar lá fustigando, ó, e quando estiver pertinho de você fazer aquele turn key, aquela virada, ele vai falar, não, não vai não, porque vai ser igual, né? Quer dizer, e você acaba atraindo isso com tristeza, com receio, com medo, que é o maior dos sentimentos que o obsessor se aproveita. Então, acho que é isso, nós precisamos entender isso. Quanto mais fizermos a reforma íntima, como você falou, e olharmos para dentro e entender o que trouxe de aprendizado aquela experiência para um recomeçar diferente, novo, e, e eu vou usar a palavra valente, né? Tem que ser valente nesse sentido. Mas antes de passar para o Ronaldo, que vai continuar e abordar, eu queria lembrar, e é um filme que me tocou em diversos aspectos que eu acho que vale a pena. É o filme Como Se Fosse a Primeira Vez, com a Adam Sandler e a Drew Barrymore, né? Que ela tem uma doença que todo dia ela acorda e esquece o que foi. E ele é bonito no sentido de que é como se a gente apagasse a memória e ele faz ela se apaixonar por ele todos os dias, né? São situações difíceis que expõem uma série de coisas, né? Mas na hora que você vê é uma coisa interessante porque de um lado
para ela é como se fosse a primeira vez. E para ele também, mas não é, porque ele traz o aprendizado e as marcas. E ele demora muito para entender como isso podia acontecer e como ele podia se dar bem nesse sentido. Então, eu acho que quem não assistiu, assiste, é um passatempo, óbvio, né? Mas com bons atores. E talvez a gente tire algumas lições de como lidar com essa situação que é a primeira vez e não é a primeira vez para um lado e para outro lado ao mesmo tempo. Mas vem o nosso amigo mestre Ronaldo aí com as suas considerações. Ô, pessoal, bom dia a todos também, né? Carlos, Maurício e Fábio. Vamos recomeçar aqui novamente, né? O tema ele é amplo. Até na nossa conversa falei, né? Vamos desenvolvendo, né? Eu peguei a primeira frase do Fábio, né? Quando ele fala assim, nós vivemos aí, o espírito vive 70, 80, 90 anos, né? E aí me veio a pergunta, né, o que que nós vamos fazer com tanto tempo? Né? O que que nós vamos nos propor a fazer com tanto tempo? É lógico, você entrando na questão do casal, a gente tende a família, que a gente quer que a família ela perdure por toda, né? Por toda a nossa existência, né? Seja esposo, marido, com quem que a gente convive, né? A gente sempre quer ter isso. Mas, por outro lado, o quanto as renovações e os recomeçar, né? Nós poderíamos ter nessa vida. Eu me questiono, às vezes, sabe os amigos que nós temos, né? A gente fala assim, tem um amigo de longa data. Ótimo, longa data, muito bom. E quais os amigos de curta data? Né? Que você conquistou recentemente, que você angariou recentemente, que você trouxe um convívio, né? Seja na sua casa, no seu trabalho, no seu lar, né? Que você trouxe. Então, assim, esse recomeçar que nos coloca hoje aqui, nos traz uma forma de raciocinar que nós temos que aproveitar melhor o nosso tempo, mas que é um pouco que o Fábio colocou no início, né? Do tempo. Ou seja, recomeçar a leitura que nós fizemos aqui, acho que todos fizeram também de início, né, que falava, refaça o que se desfez. Eu anotei aqui, né, refaça o que se desfez. Reconstrua o que se desmanchou. Reate o que desatou, né? Traz, assim, de recomeçar, de reconstruir, né? E às vezes não é reconstruir porque simplesmente porque desmanchou, né? Porque foi a água, não, água abaixo, né? Não, fazer novo, recomeçar algo novo, né? E essas experiências na vida nos traz sempre alguma coisa, algum direcionamento. Eu sempre acredito que tudo nós fazemos tem um motivo e tem um direcionamento. Só que não é assim, então nós temos escrito tudo que nós vamos acontecer na vida. Não, nós temos a oportunidade de escrever, que é melhor ainda, né? Então, se eu começo a escrever alguma coisa, a espiritualidade vai me ajudar a preencher, a fazer a segunda página, a terceira página, a quarta página. E aí concluir esse livro. Mas se eu não começar, se eu não tiver esse recomeço, não vai acontecer. É o livre-arbítrio que nós falamos aqui em algum momento. Então, o start, o iniciar, o propósito, nós temos que dar pela nossa fé, pela nossa vontade, pela nossa coragem. Tem que ter fé e coragem todo momento. Né? Todo momento nós temos que buscar algo, fazer algo diferente. Por quê? É esse tempo que nós temos na nossa reencarnação, né? Usufruí-la da melhor forma possível. Aí tem tanto lado da correção, que é importante olhar a correção, olhar aquilo que eu não faço bem, aquilo que não está legal. Puxa vida, vou recomeçar, vou fazer de novo, né? Vou lá, vou perdoar, vou iniciar um relacionamento, né? Pode ser o reinício de um relacionamento. Pode ser o conjugal, pode ser outro. Eu tenho que ter esse realimentar na minha vida o tempo todo. Isso é necessário para o nosso espírito, para ajustar o que a gente tem que ajustar, né? Mas principalmente para a nossa evolução, que é o necessário que nós façamos. Como falei, o plano espiritual vai te auxiliar. Você tem que dar o início, você tem que dar o start. E aqui, aproveitando que você comentou de um livro, Carlos, né? Um livro, não, na verdade, um filme, né? Tem um filme que chama-se O Feitiço do Tempo. Esse filme, Feitiço do Tempo, em algum momento que eu vi, mudou alguma coisa em mim. Sabe quando muda? Porque você fala assim, conta, na verdade, brevemente, a história de uma pessoa que vai numa cidade para fazer uma matéria de um jornal, e aí tem uma nevasca, na verdade, né? Nevasca, né? Forte, né? Ele não consegue sair da cidade, ele reclama, e ele é obrigado a conviver na cidade por um maior tempo. E aí, todo dia,
que é o feitiço do tempo, ele acorda, ele tem tudo para fazer novamente aquilo que ele fazia no dia anterior. E cada dia ele faz melhor o que ele fez no dia anterior, né? Cada dia ele tem a oportunidade de um dia melhor de conhecer pessoas e por fim, se relacionar também, que o filme parte para esse lado. Ou seja, acordei, tenho o meu dia, o que eu vou fazer? O que eu preciso recomeçar? O que eu preciso dar o start, iniciar, né? Deixa eu iniciar aqui uma leitura, um trabalho, até religião. Gente, se a religião não está bem, se você não está bem, eu vou na religião só porque tem que ter uma religião, mas ela não me complementa, mude. Vai nas igrejas que estão portas abertas, católico, espiritismo, o que for, né? Evangélico, o que for. Vá lá, vá conhecer. No mínimo você vai conhecer, gostei do pastor, gostei do padre, gostei de quem está fazendo a palestra lá, e vamos embora. Se dê a oportunidade de receber o começo. Jesus, né, várias vezes falou em recomeçar, né? Eu também não vos esconderei, não vos condenarei, vai, não peques mais, né? Como Jesus falou para a mulher adúltera, ou seja, se você fez algo no passado que foi ruim, que não foi, ok, eu entendo, vou te perdoar, daqui para frente reconduz a sua vida de forma diferente, né? E Paulo de Tarso, para mim, para finalizar aqui a minha conversa, segundo eu falei em recomeço, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que era um perseguidor de Jesus, perseguidor dos apóstolos, né? Obviamente, atividade que era senador da época, que era uma pessoa que tinha a jurisdição, né? Que podia, romano, né? Ele podia fazer, e ele estava contra Jesus. E a virada, e ao recomeçar, ele volta-se para Jesus, ele volta para o apostolado, e no fim, Paulo de Tarso é hoje, né? Saulo, inicialmente, para Paulo de Tarso, hoje, quando ele se transforma nas portas de Damasco, ele é o principal pessoa, né? A levar o cristianismo para o mundo inteiro, né? Então, assim, se dê oportunidade, né? A vida vai te ajudar, se dê oportunidade. A vida vai te auxiliar, se dê oportunidade. Então, um pouquinho disso eu ia falar aqui. Maurício, se você puder complementar, Maurício, por favor. Muito bem, muito bem. Bom dia a todos, bom dia, Calão, Ronaldo, Fabinho. Vocês sabem que vocês foram bastante felizes nas colocações. E aí, para complementar, algumas coisas eu gosto de estar revisitando aquilo que vocês falaram, né? Lá no começo, o Fabinho falou assim, do estagnar, do trabalho. Quantas vezes a gente passa por situações, por experiências que são experiências, às vezes, complexas, experiências complicadas, seja no relacionamento, seja familiar, seja financeira, seja no trabalho, e, dependendo, você acaba estagnando, você acaba travando, e aí você fica sem chão, aí você não sabe o que fazer. Então, é isso que a gente está colocando, esse recomeçar, é você estar sempre animado, porque às vezes acontece tantas coisas que você se desanima, que você murcha, que você vai. Não, aí você tem que, né? O que a gente sempre fala, né? Ombro para trás, cabeça erguida, sem soberba, obviamente, cabeça erguida, mas olhando para frente, sempre olho no olho, e com ânimo, com vontade, com energia boa, com energia positiva, para recomeçar sempre. Porque o Ronaldo colocou recomeçar sempre, desistir jamais. Quantas vezes você se deparou por situações que dá vontade de chutar o pau da barraca, não vou mais fazer, não quero mais fazer isso daqui, desisto e vou embora. Não, peraí, por que você vai desistir? Né? Vai desistir por quê? Porque está muito difícil? Né? E aí você precisa persistir para poder continuar. O Fabinho até colocou, numa situação de dieta, é difícil? Lógico que é difícil, não é fácil. Às vezes você tem 40 anos que você faz atividade física, come de tudo quanto é coisa, o Fabinho sempre brinca, né? Come o frango, né? Não é só a asinha do frango, a coxa, come o frango inteiro, mas a farofa, mas isso, mas aquilo, comeu bem a vida toda, comeu praxe a vida toda, e chegou lá nos quarentão, pum, diabetes lá em cima, pressão lá em cima, gordo, e aí, agora eu quero fazer atividade física, agora eu vou fazer como é que é, minha dieta, e o cara do dia para a noite quer que a solução venha. Aí onde que a gente fala, sempre é tempo de recomeçar. Eu trouxe esse exemplo porque quantas e quantas pessoas, quando chega mais ou menos na cidade, que aí vai fazer um check-up, que normalmente até 30 e poucos anos, está nem aí com check-up, você é jovem, está com saúde, né?
soltando saúde, vendendo saúde, chega nos 40, começa algumas coisas, não, vou fazer lá um check-up. E aí, puta, dá uns problemaços meio grave. Aí você fala, pô, quero mudar da noite para o dia. Não, da noite para o dia você não vai mudar. Foram 40 anos, né, colocando tudo aquilo. Pode recomeçar? Lógico que pode e deve recomeçar. Só que você não pode desistir desse recomeço. Você vai recomeçar e vai ter que persistir. Por quê? Para poder tirar todo esse passado que ocorreu e escrever um novo livro, escrever novas páginas da sua vida. Igual o Chico Xavier falou, o que passou, passou, igual o Ronaldo colocou. Jesus deu esse exemplo lá atrás, né, com a mulher que estava para ser apedrejada. Então, o que passou, já foi. O que você vai fazer agora para mudar esse passado, ou fazer diferente desse passado? Então, daqui para frente, você pode escrever novos livros, novas páginas. E esse exemplo que eu coloquei, que a pessoa, abusou, fez um monte de coisa, deu 40 anos, está com a saúde debilitada, preciso mudar para poder melhorar. Não adianta ela falar, vou entrar na academia, em um mês vou fazer um triatlo, em um mês vou correr 10 quilômetros. Não, não vai fazer isso não, que você vai capotar. Né? Então, o que você está fazendo? O que eu preciso fazer? E aí entra a reforma íntima, entra uma série de coisas que você vai fazendo devagarinho as coisas, vai fazendo paulatinamente, ou vai fazendo de forma gradativa, mas que vai te dar resultado ao longo do tempo. E aí, ao longo do tempo, você vai ter uma série de situações que vai falar para você, não está adiantando nada, vou desistir, não estou vendo resultado. Não, o resultado ele vai acontecer, só que vai ser ao longo do tempo. E aí o que a gente fala, vê se recomeçar, sempre quando vier aquela coisa no nosso ouvido, não, para, desiste, não, recomece. Pega aquele entusiasmo que o Ronaldo colocou, pega aquele entusiasmo que você pegou do começo, põe ele de novo. Erga a cabeça, ombro para trás e vamos seguir em frente. Sempre recomeçar com esse entusiasmo, com essa energia, com essa alegria. E sempre quando tiver meio cabisbaixo, pensa nisso, opa, vamos colocar esse entusiasmo de novo, vamos colocar essa energia para frente de novo. E aí pode ter certeza que as coisas elas vão fluir, o resultado ele vai surtir. Assim, já ouviu falar quantas e quantas pessoas começaram tardiamente, vamos dizer assim, mas que conseguiram o resultado, conseguiram, né, reverter a situação. Mas você tem que persistir, você tem que insistir sempre. E aí persistir é nesse sentido, você mudar. O persistir não é, já que não deu certo, vou continuar daquela forma. Não, você mudou, você modificou, você melhorou. E aí eu sempre coloco, né, uma coisa assim, todas essas más tendências, todas essas experiências anteriores, elas sempre têm que servir como aprendizado. E esse aprendizado, ele vai sempre estar ali presente. Você sempre vai aprender. A nossa vida é um aprendizado constante. Nós vamos acertar muitas vezes, nós vamos errar muitas vezes, mas daquilo que errou, o que eu aprendi com aquilo? Para poder acertar e acertar. Então, a vida é um pouquinho disso. E o que a gente fala de recomeço é isso. Recomece sempre, com entusiasmo, com cabeça erguida, com o ombro para trás, e sempre olhando para frente, né? E olhar o passado de forma que o que eu aprendi com aquilo, o que eu preciso fazer diferente para melhorar. Porque se continuar fazendo a mesma coisa, vai continuar acontecendo as mesmas coisas. Então, é isso, Fabinho, é esse recadinho aí, o complemento que acredito que seja aí útil para todos nós aí que estamos aqui ouvindo e para as pessoas que estão aí nos assistindo e ouvindo. Beleza? É isso aí. Olha, então, resumindo, meu lindo, minha linda, nada é definitivo, nada é finito. Estamos eternamente recomeçando, inclusive as nossas existências. Porém, se permita, tá? Para de ficar pegado no passado, às coisas pequenas, ao que já foi. Dá uma sacudida na poeira aí, desamarra os nós que você mesmo aí atou e segue em frente. Faça da sua existência uma experiência positiva. E quando eu falo positiva, às vezes você vai pensar assim, olha, é só de espiritualidade, é positiva para Deus. Não, é positiva para você. A nossa existência ela tem que ser boa para a gente. Porque, embora nós convivamos em conjunto e nos alienamos também em conjunto, quando você for chamado, mesmo que seja desencarne coletivo, você vá em voo solo, tá? E vai prestar as contas da tua existência, não da existência do outro. Então, gente,
prestar contas eu acho meio bravo, né? Você vai responder por aquilo que você fez ou não fez, ok? E ninguém vai te cobrar, é a sua consciência vai cobrar. Então, vamos desapegar, tá? 80 anos a gente fala que é muito tempo, mas passa assim, ó. 80, 90, passa assim. Vamos parar de perder tempo com coisa chata e ser feliz do seu jeitinho aí? Se esforce para ser a sua melhor versão e a seu lado mais feliz, porque a vida, ela já vai ter as expiações dela. Cabe a gente passar com êxito por todas elas, tá bom? Fica com Deus, até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.